Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e nesse perfil aqui eu faço lives às terças e quintas para falar de como viver seu propósito, como ter realização na vida, como criar uma vida que te realiza. Então, se você tiver interesse nesses assuntos, fica ligado aí que hoje o assunto é bem bacana aqui, vamos falar de maestria. No final da live eu vou dar esse recado de novo. No dia 10 de setembro eu vou fazer pela primeira vez uma aula especial online, onde eu vou falar mais em detalhes sobre o passo a passo que eu usei na minha jornada. Vou falar por que eu acho que a maioria das pessoas utiliza maneiras não adequadas para atingir a realização na vida, tenta atingir a realização de várias formas. E por que eu acho que o método que eu tenho para apresentar, o método que eu estou trabalhando nele nos últimos tempos, faz mais sentido, que foi o método que eu usei e eu já venho nisso daí há 5 anos mais ou menos, que eu estou alinhando a minha vida com o meu propósito cada vez mais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É esse link aqui, ó, na minha bio. Se você clicar lá no meu perfil, na minha bio, tem essa parte aqui, se inscreva para a aula grátis sobre como descobrir seu propósito. É só clicar nesse link e se cadastrar. Então, quando terminar a live, eu vou lembrar de novo. E aí, quem tiver interesse, eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser numa quinta-feira, às 8 horas. Então, nesse dia, eu vou fazer essa aula online em vez de fazer a live aqui normal. Vai ser no link que você recebe no e-mail. Então, é importante que todo mundo se inscreva aí para participar lá no dia 10 de setembro, às 8 da noite, sem nenhum problema. Beleza? Mas eu agradeço a todos que entraram. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e toda terça e quinta eu faço lives aqui no Instagram, Propósito Evolução, para falar de como alinhar a sua vida com o seu propósito, como viver uma vida de realização, como criar uma vida que te realize, como descobrir o seu propósito e alinhar a sua vida com ele. Né? E na live de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que é a maestria, que é eu coloquei o título da live de hoje de maestria, um elemento vital na jornada do propósito. Então vamos lá. Na última live a gente falou muito da visão. A gente falou que a visão é o primeiro componente, talvez essencial, na jornada do propósito. E eu até tenho uma analogia com as ferramentas da navegação, né? No meu logo lá na minha página no Facebook, eu coloquei lá uma luneta, uma bússola e uma lupa. Então a visão é a luneta, é o primeiro das ferramentas que a gente precisa para viver uma vida com propósito, para fazer esse alinhamento na vida da gente. E hoje eu vou falar de um outro elemento que ele é como se fosse a continuação da visão. Depois que você tem uma visão já de uma vida que você queira viver, uma vida que faça sentido, uma vida que seja alinhada com quem você é, qual que seria o próximo passo? Eu acho que o próximo passo seria colocar isso em prática, né? E uma das alternativas que faz muito sentido para colocar uma visão em prática é a maestria. A maestria ela é uma excelente ferramenta para implementar isso. Né? E tem um cara que escreveu um livro que chama justamente Maestria, o cara chama George Leonard, é um cara gringo e esse livro ele é muito interessante. Eu vou trazer uns pontos dele aqui hoje para a gente falar de como funciona todo esse processo. Né? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente deveria entender como maestria, o que é e o que não é? Então vamos lá. O que eu não estou falando quando eu falo de maestria? Eu não estou falando que não tem nada a ver com diploma, com botar na parede que você é mestre daquilo, nada contra nenhum curso de mestrado, nem nada disso, mas a gente está falando numa questão existencial, numa questão de implementar na nossa vida, uma questão central da nossa vida. Então, quando eu falo maestria, eu não estou falando de status, eu não estou falando de diploma para botar na parede, eu não estou falando nem de reconhecimento da sociedade, nem de nenhuma patente. Você é uma pessoa renomada, que todo mundo te chama de mestre, de doutor, nem nada disso. Eu acho que isso até não tem nada de errado, mas às vezes até acontece como um efeito colateral disso que eu vou falar. E é que é até muito bom ter esse efeito colateral, ser reconhecido, ser respeitado, mas o que eu estou falando com maestria é, na verdade, eu chamo de assim, a raiz de todo o sucesso, de toda a riqueza.
né? O que que é isso? É nada mais do que você fazer muito bem feito alguma coisa, né? Fazer uma coisa melhor que todo mundo, fazer uma coisa a nível mundial, né? Então, o que é o seu processo de maestria? A ideia é que a gente desenvolva... o processo de maestria, a ideia é de você desenvolver proficiência em alguma coisa num nível tão alto, mas tão alto, que você se torne um mestre naquilo, um mestre de verdade. Você sabe fazer aquilo melhor do que 99% das pessoas. E aí, pela repetição, muita prática e muito estudo, por décadas, você chega num nível mundial naquilo, né? Você se desenvolve no último grau naquela coisa que você escolheu desenvolver, né? E não bastando isso, mesmo quando você chega nesse nível, você continua praticando, você continua melhorando ao máximo. É meio que uma busca pela perfeição. Esse é o processo da maestria. Então vamos lá, por que esse é um elemento vital na jornada do propósito? Primeiro, porque isso, primeiro de tudo, é uma ferramenta de implementação. É uma ferramenta que vai fazer o seu propósito sair do papel, sair da teoria e entrar para a realidade, se manifestar. Nas últimas lives eu falei muito da questão da visão. A visão ela é muito importante porque ela é o começo de tudo. Tudo inicialmente começa na mente, começa na idealização. Todos os objetos que estão à nossa volta, um dia alguém pensou, né? A Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, um dia alguém pensou. Então, primeiro, a visão ela é vital. Tudo começa na intenção, na imaginação e daí a manifestação ela começa na imaginação, ela começa na intenção, na visualização e daí as coisas começam a mudar. Você, através do seu trabalho, você consegue fazer isso transitar do mundo imaginário, do mundo da visualização para uma coisa real, para implementar aquela visão, por exemplo. Então a maestria é uma ferramenta vital nesse processo. Vai ser o processo para conseguir implementar isso da melhor forma, né? Então, para a gente entender como que isso funciona, primeiro, existe uma mentalidade da maestria, né? Existe um jeito de pensar que o cara que ele se torna um mestre, ele não chega ali por acaso, ele não se torna o melhor do mundo por acidente. Existe uma mentalidade, um jeito de pensar, um mindset que faz a pessoa se tornar um mestre no que ela faz, que faz ela se tornar bom a nível mundial, né? Que faz ela se tornar uma pessoa diferenciada naquela área de atuação. Então a gente precisa entender como que isso funciona, eu vou falar sobre isso hoje. E um dos motivos que eu acho que a maioria das pessoas não tem muita realização na vida é a falta de um pouco dessa mentalidade, de entender isso. E eu acho que a maioria das pessoas elas derrapam às vezes pela falta da escolha justamente da coisa que elas querem masterizar, né? Se não for uma coisa, pelo menos uma área da vida que elas querem masterizar. É importante a gente ter uma clareza de o que a gente vai escolher na hora de ficar bom em alguma coisa. E isso tem uma correlação direta com toda a história do propósito que eu falo aqui sempre. Por que isso se relaciona com o propósito, né? De onde que vem esse encaixe? O propósito, ele é chave no processo de escolha dessa coisa que eu estou falando. Então, se você vai decidir por masterizar uma área da sua vida, seja saúde, seja empreendedorismo, abrir um negócio, seja uma atividade física, seja qualquer coisa, seja relacionamentos, qualquer coisa que você vai tentar masterizar na sua vida, você precisa, com base em que você vai escolher aquilo, né? De onde que vai vir essa escolha? O propósito está diretamente relacionado com isso, né? Ele vai te mostrar que área vai ser essa, e ele vai te mostrar, quiçá, talvez, qual atividade vai ser essa, né? E aí o seu trabalho vai ser nada mais do que se comprometer a entrar nessa jornada e continuar nela buscando esse propósito único, ter uma resiliência de continuar naquele caminho alinhado com o seu propósito e aprofundando e masterizando aquela área de conhecimento ou aquela atividade, seja lá o que você escolheu para você fazer, né? E aí nisso você vai precisar utilizar o máximo do seu foco, você vai precisar priorizar e desse trabalho vai sair a realização, o sucesso,
o reconhecimento e até a recompensa financeira que muitas vezes as pessoas estão buscando na vida. Então, o que eu vejo às vezes? Que às vezes as pessoas elas tentam essa estratégia de simplesmente ganhar dinheiro com uma coisa, aí não dá certo, tenta outra coisa, e eu acho que uma estratégia que faz muito mais sentido para, inclusive, ganhar dinheiro, além de reconhecimento, além de realização, além de todos esses outros benefícios, uma estratégia melhor é escolher uma coisa que você realmente tem uma correlação muito forte, que você realmente, através do seu autoconhecimento, você se encaixa com isso e masterizar essa coisa e o resultado disso, o valor que você construir através desse processo de maestria dessa área de conhecimento, dessa atividade, vai te trazer tudo isso, inclusive a recompensa financeira. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acho que tudo começa pelo autodesenvolvimento, tudo começa pelo autoconhecimento, pela busca do propósito, porque eu acho que isso é um trabalho de base, que a partir daí, isso vai te possibilitar masterizar alguma coisa, alguma área da vida, alguma área de conhecimento, e esse é um jogo de longo prazo, né? Então, justamente por isso, essa escolha é uma escolha muito crítica, né? E é muito importante para a gente saber o que a gente está escolhendo. Escolher uma coisa que realmente é importante para a gente e não simplesmente uma coisa mais ou menos, porque o fulano falou que isso aqui é bom, que o fulano falou que isso aqui dá dinheiro, que o fulano falou que isso aqui é uma boa, então eu vou dedicar minha vida a isso. Eu acho que essa escolha, ela sendo feita dessa forma, ela acaba não sendo sustentável, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, essa busca pelo propósito, esse trabalho de aprofundamento interno, ele é o início do processo de maestria. Porque daí você segue no processo de masterizar alguma coisa e aí vão vir todos esses efeitos colaterais, que vai ser o seu reconhecimento na sociedade, que vai ser o respeito das pessoas por você, que vai ser o valor que você vai gerar para os outros e, consequência desse valor, vai ser a sua recompensa financeira por aquilo que você está fazendo, né? Então, isso daí parece muito simples, né? Mas a maioria das pessoas não faz isso. E então, o que acontece? Eu vejo que esse bicho, né, dos mestres, né? O mestre em alguma coisa, essas criaturas, são criaturas raras no mundo de hoje. Não é fácil a gente ver não é fácil a gente ver mestres a cada esquina, né? Pessoas que masterizaram alguma área da sua vida. E por que eu acho que isso acontece? Porque nos filmes, na mídia, na publicidade, na cultura em geral, existe uma cultura de antimaestria, né? Como assim? Por quê? Porque o que a gente vê é o seguinte, o que a gente vê por aí é gente tentando fazer com que você compre soluções que são o jeito mais fácil de fazer uma coisa muito difícil no mínimo espaço de tempo, com o mínimo de esforço possível, né? E além disso tudo tem que ser divertido e tem que ser legal, porque senão ninguém tem paciência. Então, isso é o retrato da cultura anti-maestria. Por que eu estou falando isso? Porque na realidade, se você estuda a história desses grandes mestres e pessoas que masterizaram artes e masterizaram áreas de conhecimento e atividades em sua vida, você vai ver que ninguém se torna referência mundial em alguma coisa fazendo uma coisa só enquanto é fácil, só enquanto é divertido, enquanto é legal, né? Porque tudo uma hora fica chato, né? Então, essa hora que tudo começa a ficar chato, as pessoas começam a abandonar o barco, porque a nossa cultura é uma cultura de anti-maestria. É uma cultura que evita o esforço e ela busca a todo custo o mínimo de esforço, no mínimo de tempo, o máximo de benefício nas coisas mais difíceis ou fáceis, né? Então, uma performance em alto nível, eu já fiz outras lives sobre isso, inclusive só sobre esse tópico, eu falo das 10 mil horas, né? Uma coisa para você se tornar bom, referência em alguma coisa, são nada mais do que 10 mil horas de prática. Então você precisa fazer o que tem que ser feito, exige horas de bunda na cadeira, como dizia um professor meu na faculdade.
Então, vai ver lá como que é o treinamento de um atleta top 10 do mundo, seja qual for a modalidade, né? Eu sempre gostei de tênis e de ping-pong e tal, e acho que, se não me engano, no livro do Agassi, ele fala que o treinamento para você ser bom, para você ser o melhor do mundo em qualquer coisa, é insano, é uma loucura. E até o ping-pong, né, que o pessoal não gosta nem que fala ping-pong, que é tênis de mesa, vai lá assistir um treino de tênis de mesa de um cara top 10 do mundo e dá uma olhada aqui como que é um treino de ping-pong, que é uma coisa simples, né? Uma bolinha, uma raquete, uma mesa e um cara de cada lado. Então é insano, é uma coisa de louco, entendeu? O cara deve bater mais de sei lá quantas mil bolas por treino. É uma coisa super humana o que o cara faz, né? Então, na realidade não funciona assim, né? Então, e eu acho também que para construir valor de alguma forma para o mundo, nada é fácil, né? Tem muito trabalho duro no processo. Então, e na sociedade nossa, parece que a gente ignora essa parte, a gente quer olhar só pro outro lado. E aí tem os exemplos que a gente vê na publicidade, né? Na publicidade, qual que é a propaganda clássica, né? Eu lembro lá dos anos 90, 2000, que eu ficava vendo televisão e ficava assistia aqueles programas de Shoptime, aqueles negócios assim. E tinha aquele A/B Toner, eu acho, que era aquele equipamento que o cara fica um cara com aquela barriga de tanquinho, assistindo televisão, com um sorriso na cara, fazendo um abdominal, e aí aquilo ali o cara quer te vender que aquilo ali é um caminho que existe para você ficar em forma, né? Então, eu lamento te informar, se você um dia acreditou naquele comercial, que aquele cara, ele não conseguiu a barriga de tanquinho dele usando aquele produto, né? Ele conseguiu a barriga de tanquinho dele treinando, passando horas na academia treinando, seja cardio, cardio, né, que fala exercício, como que fala? Esteira, né? Esteira e bicicleta, seja exercício de força e comendo direito, com muita dieta, comendo a coisa certa na hora certa, num processo que não tem nada a ver com o que ele está vendendo na televisão, né? Então, essa história toda que a gente vê na nossa cultura favorece essa mentira que não existe, de que tudo é fácil, de que tudo é simples e que tudo tem que ser legal, tudo tem que ser alegre e divertido, mas na prática não é assim que funciona. E nessa hora a gente volta pro autoconhecimento, né? Porque para a gente escolher uma coisa que seja realmente importante e que a gente quer identificar aquilo para masterizar, a gente precisa também de visão e de planejamento, de ver longe. A gente precisa olhar daqui para 10, 15, 20 anos para frente, né? E isso é feito com base no autoconhecimento, com base nessa construção do propósito, nesse resgate do que é importante, quais são os nossos valores, do que a gente é bom, quais são as nossas paixões, nesse trabalho de reflexão, nesse trabalho de introspecção, nesse trabalho de autoconhecimento, né? E porque se a gente fizer tudo isso, sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter uma vida que ninguém tem, né? A gente vai ter uma vida que a gente construiu, baseado no que é importante para a gente, no que faz sentido para a gente, né? Porque as pessoas, eu acho que isso é cada vez mais raro de ver, né, por aí, essas pessoas que vivem essas vidas de realização, que vivem uma vida que faz sentido, uma vida que ela construiu, que ela vive a vida que ela quer viver. Essas pessoas, elas investiram tempo, elas investiram energia nesse processo de introspecção, nesse processo de autoconhecimento. Então, isso é cada vez mais raro de ver, porque as pessoas elas não enxergam o potencial que esse trabalho tem, elas não enxergam a longo prazo o suficiente para falar, ó, isso aqui tem o potencial de me trazer esses frutos daqui a 10, 15 anos, de trazer a vida que eu sempre sonhei, de alinhar todos os meus valores na vida que eu vivo.
né? Então isso não é muito fácil de ver por aí, a gente acha que às vezes não existe, mas o resultado de um trabalho de autoconhecimento bem feito, ele é nada mais do que isso, esse alinhamento perfeito entre quem você é, entre a vida que você tem, as coisas que são importantes, e, e aí a vida começa a fazer muito mais sentido, eu acho. Então, eu queria que as pessoas começassem cada vez mais a pensar nas formas de investir nelas mesmas, nas formas de fazer esse trabalho. E outra coisa também, começar a olhar para o mundo de um ponto de vista da maestria, né? No ponto de vista dessa mentalidade, porque o poder de olhar para as coisas com essa lente pode realmente mudar o destino da nossa vida, pode mudar as decisões que a gente toma, né? Pode mudar muita coisa. E para falar agora dessa mentalidade da maestria, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina o seguinte, imagina que você foi para o Japão e você chegou lá no Japão e você chegou lá com um objetivo, né, com uma meta de se tornar um aprendiz em artes marciais com um mestre japonês, né? E aí você ficou sabendo de um incrível mestre que tinha lá no Japão e você quer chegar para esse cara e falar assim, ó, eu quero aprender com você, eu quero me tornar o seu discípulo na arte marcial que você ensina. Como vocês acham que seria esse encontro, né? O que vocês acham que o cara falaria para você que chegou lá, novo, e quer se aprofundar na arte dele, quer se tornar um mestre naquela arte marcial? Né? Vocês acham que eles te dariam um tapinha nas costas e falar assim, ó, isso aqui eu demorei décadas para chegar nesse resultado, mas é o seguinte, se você fizer com esse truquezinho aqui, você vai chegar em 2 anos. Se você usar essa manhãzinha aqui, você vai chegar bem mais rápido. Vocês acham que ele teria esse tipo de approach ou ele faria de outra forma? Eu acho que é muito mais provável que o que ele fizesse seria o seguinte. Ele chegaria para você e te mostrar um gramado assim de sei lá quantos hectares, cheio de folha seca, ia pegar como que chama, aquele catador de folha, que tem tipo aquela vassoura, né, de juntar folha, ia dar na sua mão, ia falar assim, ó, tá vendo aquele tanto de folha? Fica à vontade, seu trabalho é juntar todas aquelas folhas. Né? E aí você ficaria fazendo aquilo ali por semanas, por meses talvez. Né? E depois de passar todo esse tempo fazendo tudo isso, você chegar para ele e falar, ó, agora tá pronto, tá tudo limpinho, demorei 3 meses, mas consegui. E qual que é a minha próxima atividade? Agora você vai me ensinar? Aí ele ia falar, tá vendo aquela louça lá dos 150 discípulos do monastério? Então, por que você não lava pra gente aquelas louças lá? Você está precisando de alguém para ajudar a gente na lavanderia. Você não quer ajudar, não? E aí você ia lá na lavanderia, na cozinha e ficava lavando as louças durante semanas, durante meses. Né? Meu professor de yoga contava muitas vezes que não é exceção os casos de monastérios no Japão e esses lugares, né, que tem essa mentalidade. Não é incomum um cara chegar, inclusive em cidades frias, né, que no inverno faz 5 graus, faz 0 graus, faz 10 graus, e o cara chegava do lado de fora com frio e falava assim, ó, tem vaga aí no monastério, eu quero entrar, quero aprender com vocês. E o cara virava e falava, ah não, tá sem vaga, não tem vaga não. E aí fechava a porta na cara do cara. E aí o cara passava 1, 2, 3 dias, e aí depois de sei lá quanto tempo eles falaram, ah, então tá, entra aí. Como que funciona toda essa história da mentalidade da maestria? Por que eu estou falando isso? Porque o que esses mestres eles fazem quando eles dão esse tipo de tarefas que não fazem sentido, eles estão checando justamente a mentalidade que você tem. Eles estão checando justamente se você tem resiliência, se você tem a singularidade de propósito o suficiente para se submeter a um desafio, para depois você ser merecedor. Depois que ele vê que você tem a mentalidade certa, que você consegue ficar muito tempo fazendo uma coisa chata, que você tem a estabilidade mental de conseguir se manter numa atividade que pode ser chata por algum momento,
mas que depois vai vir um resultado na frente, você vai conseguir, você vai ter o que você tá querendo, aí sim ele vai te possibilitar dar um próximo passo. Então ele está fazendo nada mais do que um cheque de propósito, um cheque de realidade. Então se tudo começa, como a gente falou nas lives da visão, se tudo começa na visão, dentro da sua mente, a primeira coisa que ele está checando, sabe o que é? É a sua mente. Para ver se você tem uma mente certa para absorver aquele conhecimento, para absorver aquela jornada de desenvolvimento naquela arte que ele já masterizou. Porque se ele der isso para uma pessoa que não tem nem a mente preparada para isso, ele está perdendo o tempo dele e está perdendo o tempo da pessoa. Né? E está perdendo o tempo que ele não está dedicando aos outros discípulos que já estão muito mais avançados na jornada do que um cara que chegou lá e quer sentar na janela de primeira. Né? Então, isso é o começo da mentalidade da maestria. A maestria começa dentro da cabeça. Então, quando tem todos esses desafios, né, nesse tipo de casos que a gente ouve desses mestres, né, e tudo mais, é justamente isso que eles estão fazendo. Né? Então, quando a gente olha para o comercial, não tem nada disso. Né? O comercial do Abe Turner é o contrário disso. Né? É o menos esforço, o máximo de diversão, o mínimo de tempo e querendo o máximo de resultado. Então, simplesmente isso não faz sentido, porque a jornada ela tem muito trabalho duro. Né? E nesse livro que eu falei, da maestria, o cara, ele fala o quê? Em vez de esperar picos de divertimento, sabe o que a gente deveria esperar? Constantes platôs. Né? E ele entra num detalhe, o que é isso. Então, como que essa história funciona? O que ele fala? O progresso, né, nessa jornada da maestria de uma coisa que você escolheu, ela é assim, você começa, aí você começa a trabalhar bastante. Aí você trabalha, e aí depois de muito trabalho, você tem uma pequena melhora naquilo. Você tem um pouquinho de resultado naquela habilidade que você está tentando desenvolver, que você está tentando masterizar. E aí, depois que você tem essa habilidade, você entra num platô. E aí você continua tendo aqueles mesmos resultados, mesmo praticando bastante, mesmo tentando o máximo que você consegue, né? E você continua tendo um platô por muito, muito tempo, você fica muito tempo naquele nível, e aí lá depois de muito, muito, muito tempo, você fica meses talvez, sem ver nenhuma melhora, e aí em algum momento você tem uma outra melhorazinha. É como se fosse mais um degrau. E aí depois disso você tem mais um platô que demora. Então, se você me perguntasse assim, qual é o pulo do gato nessa história toda? Então, o que tem que fazer? Qual que é o pulo do gato para encurtar isso? A resposta é, não tem pulo do gato. A resposta é, você tem que gostar de estar no meio do platô. Você tem que estar ok com o fato de você estar dentro do platô e demorar para ter mais resultado. Por isso que o mestre lá, ele já te testa na partida, ele já te testa no começo. Porque se o cara, para juntar folha, por mais que seja demorado, seja chato, o cara não tem paciência, como que ele vai ter paciência para praticar aquele movimento daquela arte marcial centenas, quiçá milhares de vezes para começar a ter resultado, para começar a masterizar aquilo, né? Então, o que acontece? O platô, ele acaba que ele é tudo que a gente não quer, né? Porque a sociedade, ela encoraja a gente por uma mentalidade anti-maestria, que é o contrário disso. E o mestre, o cara que sabe como que esse processo funciona, né? Eles falam o contrário. Em vez de você evitar o chato, você tem que gostar do chato. Gostar do chato na atividade que você está querendo desenvolver. Né? Então, não é à toa que existem poucos mestres por aí. Se todo mundo só quer fazer coisas se for divertido, então nenhum mestre vai nascer desse processo. Então, outra coisa que é importante é entender a curva de crescimento. Então, como eu disse, as pessoas elas esperam um crescimento linear. Então, se eu botar 1 de esforço, eu vou ter 1 de resultado. Se eu botar 2 de esforço, se eu continuar, né, nesse ritmo, eu vou ter 2 de resultado. Se eu botar 3 de esforço, eu vou ter daqui a pouco 3 de resultado. E assim para frente, né? E assim seria um crescimento linear, numa reta. E na realidade, esse crescimento linear não existe. Na verdade, o crescimento ele é muito mais uma escada.
Então você bota muito esforço, aí você tem um resultado. Aí você continua botando muito esforço, muito esforço, muito esforço com o mesmo resultado, e aí lá na frente você tem um outro degrau. E depois desse degrau você fica muito tempo botando muito resultado e praticando, estudando e evoluindo e tentando dar um passo à frente e tal, mas não acontece nada diferente, você não melhora muito mais do que aquilo, e aí só depois de muito tempo que vem mais resultado. Então, em vez da curva de crescimento, né, ser linear, na verdade ela é como se fosse uma escada, onde tem vários platôs muito longos, né? Então, o que acontece como diria um amigo meu, ele sempre falava, nem tudo são flores. Então, independente do que você tenha escolhido, é importante você entender que o que você escolheu fazer, seja um trabalho, seja uma atividade, seja um esporte, ou alguma coisa diferente, você precisa entender que vai ter essa parte chata, né? Que vai ter essa parte difícil de trabalhar sem resultado, né? E essa expectativa que você vai ter é o que vai diferenciar se você vai desistir rápido ou se você vai realmente ter resultado. Você vai realmente conseguir masterizar isso lá na frente. Essa diferença de mentalidade da expectativa faz toda a diferença. Então, isso significa que para você ter que para isso você vai precisar ter uma visão muito grandiosa, uma visão poderosa do que você quer fazer. Aquilo tem que significar muito para você, você tem que ser ambicioso no que você está querendo, né? Por quê? Porque aquilo vai ser a sua motivação. Se for uma coisa que é uma coisa mais ou menos, se der certo, beleza, se não der, deixa para lá e tudo mais, você não vai ter a consistência de continuar dentro desse processo, né? Isso acaba sendo a grande chave para você conseguir engajar e você conseguir trilhar essa jornada sem desistir ao longo da jornada, porque não vai ser fácil, nem tudo são flores, como eu disse. Então, nesse livro ele fala que existem arquétipos, né, de o jeito certo de fazer e do jeito errado. Então ele fala de 4 arquétipos, os 3 primeiros são o jeito errado de fazer e o último é o jeito certo. Então, o primeiro que ele fala é o amador. O primeiro arquétipo é o amador. Qual que é o amador? O amador é aquele cara empolgado que fala assim, nossa, agora eu vou aprender isso, agora eu vou ser bom nisso aqui. Aí ele pega e vai. E ele vai lá, ele compra tudo que tem que comprar e tal. Aí quando eu estava vendo essa parte, eu me lembrei, né, que eu sempre gostei de jogar tênis, de hobby, né? E aí sempre tem aquele cara que tá todo mundo lá jogando e tal, e aí chega um cara que ele tem a raqueteira do Federer, ele tem a raquete do Federer, ele tem o short do Federer, o tênis do Federer, a bolsa do Federer, tudo do Federer. E aí a primeira bola que vem, o cara manda lá na tela. Aí você vê, putz, então esse aí tá no começo, vamos ver até onde que ele vai. Então o problema não é ele ter nada tudo de bom e do melhor, mas tem algumas coisas que, em algumas situações, o cara, ele empolga, ele chega, compra o melhor do equipamento, vai no melhor professor, compra a melhor consultoria e tudo mais, e ele chega lá e ele fala, nossa, mas depois de um mês treinando, ele fala, não, mas isso aqui é muito difícil. Nossa, isso aqui eu vou ficar muito tempo tentando fazer isso aqui, não vai dar certo. E aí ele desiste. E ele fala, não, eu vou fazer outra coisa ali, eu acho que o outro lado ali é mais a minha praia. E aí ele pega, muda de coisa e ele vai, e ele compra tudo de novo, tudo do bom, tudo do melhor, sei lá o que e tal, e ele vai todo entusiasta em cima daquele plano de trocar de coisa, né? E fala, não, agora vai ser legal. E aí ele tenta aquilo um mês, e ele descobre que era mais difícil do que a primeira coisa que ele tentou. E aí ele fala ele desmotiva de novo e fala, não, mas isso aqui é mais difícil que o primeiro e tal, então também não é isso, tal, eu tenho que arrumar outra coisa. E ele vai para a terceira. E na terceira a mesma coisa, ele fala para todo mundo, eu vou aprender isso agora, hein? Agora sei lá o que e tal. E aí ele vai lá, compra equipamento, se prepara e tal, e depois de um tempo também desiste. Então, qual que é o arquétipo do amador? É o cara que pula de galho em galho o tempo inteiro e não fica em nada, não escolhe nada para ser a coisa que ele vai desenvolver, a coisa que ele escolheu para masterizar, né? Então, particularmente, eu acho que isso falta propósito, isso falta um trabalho profundo de autoconhecimento nesses casos, vendo de fora, né? Então, o que ele fala é que você precisa casar com alguma coisa em vez de ficar pulando de galho em galho, fugindo do esforço, porque isso é nada mais do que fugir do esforço. Então, e ao mesmo tempo, não tem problema nenhum em pular de galho em galho, em testar várias coisas, eu já falei isso em outros vídeos meus, que a gente precisa viver, a gente precisa explorar, a gente precisa testar,
Mas isso é uma estratégia, uma excelente estratégia para você encontrar a coisa que é o seu propósito, que é a coisa que faz sentido para você, mas isso não pode ser um escapismo, não pode ser uma coisa de evitar o esforço a todo custo. Então, você não pode fazer isso por 20 anos, por 15 anos. Né? Então, isso tudo tem um meio termo, tudo tem um equilíbrio. Não tem problema nenhum você testar várias coisas, mas em algum momento você tem que escolher o que você quer fazer. Você tem que escolher uma área para masterizar na sua vida. Né? E aí esse é o primeiro. O segundo é o obsessivo. Quem que é o obsessivo? É aquele que bota a faca no dente e fala assim, ó, eu vou fazer isso de um jeito ou de outro, pelo bem e pelo mal, eu vou dar um jeito e eu não quero saber, ninguém vai me parar. E aí o cara pega e fala, vou trabalhar 14 horas por dia, vou fazer o que tiver que ser feito, vou dar meu pulo, vou vender o final de semana para trabalhar e tal. E ele não quer saber e ele vai atropelar tudo que tiver na frente. É uma coisa quase que agressiva de o cara atropelar os obstáculos e tudo mais. E qual que é o problema dessa pessoa, dessa tipologia, desse arquétipo? O problema dele é que ele já vai ter resultado depois de um mês. Por quê? Porque ele vai botar muito esforço e o primeiro degrau ele não demora para aparecer. Então ele consegue dar um pulo grande no começo, porque se você coloca energia, o primeiro degrau ele é simples de você conseguir chegar e atingir ele. Agora o problema é que depois que ele chega naquele degrau, ele já encontra o primeiro platô. E aí no primeiro platô ele é longo. E aí a principal dificuldade, o maior desafio dele vai ser conseguir superar aquele platô. Então ele vira e fala assim, ah não, então em vez de 14 horas, eu vou trabalhar 16 horas por dia e eu não quero saber, eu vou fazer isso acontecer e não importa o que aconteça e tudo mais. E aí qual que é o resultado? Ele pega e mesmo trabalhando 16 horas, ele não consegue, porque o platô ele é longo, demora muito trabalho, demora muito tempo. Então, por mais que ele trabalhe muito duro, ele não vai conseguir superar o platô e aí naquilo ele já começa a desmotivar, ele fica frustrado porque não vem resultado, e aí ele tem sempre muita expectativa, né? E acaba que ele desiste daquilo e ele desiste de uma forma trágica, tipo, ah, nunca mais quero ver isso na minha vida, some com isso na minha frente, desistir de fazer essa atividade, porque ele vai com tanta sede que quando chega na hora dos platôs ele não consegue, né? E ele não tem a resiliência para se manter ali e ter um resultado a longo prazo, porque ele está muito afobado buscando isso. Então esse é o segundo. O terceiro é meio que o utilitarista. Ele usou uma palavra em inglês lá, mas eu não achei nenhuma tradução que seja boa. Utilitarista, resumindo, ele se comporta da seguinte forma. Ele decide uma coisa que ele quer masterizar e aí ele vai resolver. Enquanto ele estiver resolvendo o problema dele, tá bom. Então ele vai ficando bom aos poucos, ele vai dando jeito, ele vai ajustando daqui, ajustando de lá, ele supera alguns platôs, ele pode ficar 1, 2 anos na mesma coisa e tudo mais. E ele vai aprendendo, vai avançando, vai se desenvolvendo, mas em algum momento ele se acomoda porque aquilo ali já atende ele. E aí ele perde a vontade de melhorar, ele fica meio que estagnado. E aí com isso ele perde atenção nos detalhes, ele perde aquela proficiência na masterização do processo, naquele olhar com cuidado, na atenção nos detalhes, e desse jeito ele acaba nunca ficando bom naquilo. E o último é o mestre, o arquétipo do mestre. Então, qual que é a diferença do mestre? A diferença do mestre é que, primeiro, ele tem uma visão macro. Ele olha para o processo de cima e ele entende como funciona o processo. Ele sabe que vai demorar, ele sabe que tem esses platôs, ele tem paciência, a mente dele está preparada para tudo isso. Então, quando ele começa, ele sabe que vai demorar décadas e ele aceita e para ele está tudo certo. E ele não procura atalhos e ele não tem problema nenhum com isso, porque ele não procura diversão, porque ele sabe que o que ele escolheu masterizar, aquela atividade que ele está se propondo a fazer ali, para ele é muito importante, né? Ele escolheu dedicar a vida dele para aquilo. Então olha só a diferença na profundidade que tem. Né? O primeiro que pula de galho em galho, ele está buscando divertimento, ele está buscando uma coisa ali que é uma coisa sem esforço, com muito resultado em pouco tempo e tudo mais. A mentalidade da maestria, qual que é? Ele aceita que aquilo pode demorar 10, 20 anos. Ele tem uma visão onde mesmo 10, 20 anos aquilo vale a pena fazer, aquilo vale a pena aprender.
aquilo vale a pena se tornar bom, aquilo significa muito para ele, né? Então ele pensa assim, eu vou fazer o que tiver que ser feito, ele não tem pressa. E a coisa mais importante, ele gosta do processo. Ele está ok em fazer a mesma coisa sem ter muito resultado por muito tempo, porque ele gosta daquilo que está fazendo, ele gosta do processo de masterizar aquilo, né? Porque o processo de masterizar aquilo é nada mais do que ele ficar praticando mais. Então, se ele escolher uma coisa que ele gosta, que ele tem afinidade, que faz sentido para ele, que é importante para ele, ele consegue ficar naquele platô durante vários e vários anos, muito tempo, porque aquilo faz sentido para ele e isso é até uma oportunidade para ele desenvolver ainda mais a arte dele, para ele desenvolver os detalhes, para ele lapidar a forma que ele faz, para ele ter insights diferentes de como fazer aquilo de uma melhor forma. E aquilo ele consegue morar no platô. Enquanto o obsessivo, que era o anterior, ele estava com pavor do platô, querendo o próximo degrau, esse cara ele mora no platô tranquilamente, sem parar de trabalhar, porque ele ama o que ele está fazendo. Né? O que ele escolheu é muito importante para ele, é assim que ele pensa. Né? Então a maestria ela envolve uma prática em cima de uma prática, em cima de uma prática, em cima de uma prática, e uma prática 100% focada, e uma prática onde você está completamente absorvido naquela atividade que você está fazendo. Eu já falei disso também nos vídeos que eu falo sobre o flow. O flow é nada mais do que isso. Uma coisa que até o tempo para, alguma coisa que é muito difícil fica fácil, porque você está completamente absorvido num estado quase de união com aquilo que você está fazendo. Então você tem que amar a prática, esse é o segredo. Fazer as coisas que você ama, praticar. E tem uma coisa, uma sacada que é interessante, porque se você vai ter que achar uma coisa que você vai amar o processo de criar, muitas pessoas caem numa pegadinha que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela confunde, né? Gostar de, por exemplo, uma pessoa quer fundar um negócio. Porque eu vi o Flávio Augusto, que é um mega empreendedor, e ele tem uma vida de empresário, ele anda de jatinho, ele mora em Miami, sei lá o quê, e ele tem uma vida bem movimentada. Eu adoro, quando eu vejo os stories dele, eu gosto da vida dele. Eu nem sei se ele faz stories, porque eu não acompanho ele, mas eu sei que ele é famoso e ele tem muita reputação. Mas imagina, o cara, ele vê o lifestyle do Flávio Augusto e fala assim, puta, esse cara aqui é um cara, eu queria ter a vida dele, eu queria estar naquele negócio, eu queria ser empreendedor, empresário igual ele é. Tem uma diferença disso para uma diferença de gostar da jornada de construir o negócio que ele construiu. Que, se não me engano, eu vi uns vídeos, umas entrevistas, né, do começo da carreira dele, e ele vendia, ele formou a Wise Up, né? Que é uma escola de inglês. E aí ele tinha que vender de porta em porta e fazer muitas ligações e se dedicar muito para isso. E ele sabia que se você ligasse para 20 pessoas, 15 pessoas iam desligar na cara dele, 5 pessoas ele ia conversar, dessas 5, 3 não iam fechar o negócio e dessas 20, 2 iam assinar. Então era um jogo de número. Então a vida dele era fazer ligação, porque se ligasse para 20, 5 atendiam, 2 fechavam, era uma vida de louco. E ele ia ser empresário de sucesso que a pessoa olhando de fora fala assim, nossa, eu queria ser esse cara. Mas a sacada aqui existe uma diferença entre você gostar da jornada de construir o negócio e você gostar de estar no negócio. E a diferença é muito grande. Né? Então é igual aqueles memes que falam assim, como meus amigos veem o que eu faço, o que minha mãe acha que eu faço, o que eu realmente faço e sei lá o que. Né? É mais ou menos isso. Então, a jornada de masterizar alguma coisa é diferente de simplesmente você olhar o cara de fora e falar assim, eu queria ser aquele cara ali. Né? Tem muita diferença. Então, aquele que vai ser o mestre em alguma coisa, ele vai ser o cara que curte, o cara que ama o processo, né? O cara que vai aguentar um processo de platôs durante 10, 20 anos. Né? Por quê? Porque ele ama o que ele faz. Então, o segredo é justamente esse, a profundidade do autoconhecimento para você escolher o que você está escolhendo masterizar. E quando você faz uma escolha bem feita, né, você tem muito mais consistência nessa jornada. Então, por isso que a maestria e o propósito estão diretamente relacionados. Né? E um outro ponto é que esse amor da coisa que você pode pensar assim, então tá, então eu vou escolher uma coisa que eu amo e tal. Só que
esse amor é um amor meio agridoce. Como funciona o amor agridoce? Ele funciona da seguinte forma: nada que você vai escolher fazer na vida vai ser doce o tempo inteiro, né? Como eu disse, um amigo meu, ele sempre falava, nem tudo são flores. Então, não existe uma atividade perfeita onde só é doce o tempo inteiro, onde tudo é gostoso, tudo é legal, que não tem nenhuma parte chata, nenhuma parte difícil, nenhuma parte enjoada de fazer. Mas você tem que escolher aquela atividade que vai se encaixar na maior, porque você vai suportar melhor a parte chata. Ou então a parte positiva vai valer tão mais a pena que a parte chata que mesmo assim vale a pena. Porque essa atividade perfeita ela nunca vai existir, né? E aí eu notei aqui, todos nós temos aqueles momentos de, eu gosto muito disso, mas tem aquela parte que é muito difícil, que é muito chata e tudo mais, e a gente quer mudar logo. Só que a gente precisa se questionar, né? Quando vem esse tanto de coisa, essa briga mental na nossa cabeça, a gente precisa ter essa profundidade do propósito, essa profundidade da reflexão que a gente fez para escolher aquilo que a gente escolheu, para voltar e reacessar essa escolha, para falar, não, peraí, então será que realmente é isso? Né? Nesses momentos a gente tem que tirar essa visão de não maestria, de querer pular de coisa em coisa, e voltar para a visão da maestria. Não, peraí, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vão ser platôs onde eu vou ficar muito tempo sem ter resultado, isso lá na frente que vai ter um resultado e vai ficar muito tempo sem ter resultado de novo. Então a gente tem que resgatar essa visão de maestria e buscar a consistência da decisão que a gente tomou. Por isso que a gente precisa ter tomado uma decisão baseado em substância, baseado em coisa concreta, num trabalho de introspecção bem feito, profundo, né? Checar com a intuição, tudo isso. E eu vejo que às vezes eu caio nesses arquétipos, né? Eu gosto de fazer as coisas muito acelerado às vezes, e eu caio nesse arquétipo do obsessivo, de tentar ter o máximo de resultado e o mínimo de tempo e tal, e chega uma hora que eu me desmotivo. Mas eu preciso também estar presente para essa questão de poder pausar, poder dar um passo atrás e pensar assim, não, calma, vamos entender, por que eu comecei isso aqui, né? Entender que eu preciso gostar do caminho. O objetivo é o caminho, o objetivo não é o resultado final. Até mesmo porque se o resultado final for a maestria, vai demorar décadas, né? Então é importante estar com isso vivo o tempo inteiro dentro da nossa cabeça para que a gente consiga se manter na jornada. Então coisas que a gente pode fazer para ajudar a gostar mais do processo. Isso que eu acabei de falar, dá uma pausa, dá uma respirada, às vezes tira umas férias, tira um final de semana, vai ver um pôr do sol, dá uma baixada na energia, dá uma tranquilizada para checar tudo isso, né? E quando você voltar, você volta melhor, você volta renovado e daí você continua, né? Mas a mais importante das dicas é ter uma visão de longo prazo consistente, né? Expandir o seu horizonte de tempo. Em vez de pensar em anos, pensar em décadas, pensar realmente a longo prazo é uma coisa que vai fazer sentido mesmo que demore décadas. Né? E também ter paciência, né? O mestre, ele é sempre paciente. Não tem nenhum mestre que é nervosinho, que é pavio curto. O mestre, ele é sempre aquele cara focado, que ele quer ter um foco de laser, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ser feliz hoje. Então, não faz sentido a gente ficar vivendo, a gente sofrendo uma jornada por conta de uma meta que vai vir daqui a 20 anos. Faz muito mais sentido a gente escolher uma coisa que a gente vai estar ok dentro do platô, porque o platô vai ser a maioria do tempo, né? E aí, se a gente escolher essa coisa, a gente vai conseguir transitar na jornada de forma muito mais harmônica, estando muito mais feliz no dia a dia e não só esperando o momento final. Eu acho que é muito mais sustentável desse jeito. Então, voltando, né, para a pergunta mais importante de todas, qual que é a coisa que você vai escolher masterizar? Né? Acho que essa é a pergunta-chave, uma das perguntas-chave da vida, inclusive. Né? O que vai ser isso para você? Né? A coisa que você vai dedicar 10, 20 anos da sua vida, pelo menos, fazendo isso. Né? O que é essa coisa para você? O que tem valor suficiente para render os dividendos no final de 10, 20 anos, no final de décadas? Né? Porque uma vez que você acha essa coisa, o trabalho é justamente manter isso dentro da sua cabeça, manter, tipo assim, é isso que eu quero fazer, e evitar perder tempo, evitar desvio de rota e manter sua energia focada 90% naquilo, né? Naquela coisa que você quer masterizar, que você quer ter resultado. Porque se você começar a desviar o seu foco, se você quiser masterizar cada hora uma coisa, no final você não masteriza nada.
Então você precisa fazer uma escolha bem feita, né? E já estou encaminhando aqui para o final, não significa que você não vai fazer mais nada da vida a partir do momento que você escolhe uma coisa. Você continua vivendo, você continua fazendo várias coisas, mas é simplesmente uma questão de proporção de prioridade. Quando você coloca na sua frente uma coisa que para você tem muito valor, para mim, por exemplo, eu acredito que seja o entendimento da autorrealização humana. Quando eu fiz meu trabalho de propósito lá 5 anos atrás, isso veio muito forte para mim, essa ciência da autorrealização humana. O que é isso? Isso foi uma coisa que eu escolhi masterizar. Então daí eu comecei a viajar, eu comecei a buscar esse conhecimento, eu comecei a aprofundar nisso. E isso é uma jornada que eu não estou com pressa de ter a resposta, de chegar no estado onde eu vou ter a realização da resposta disso. Mas eu estou na jornada e eu estou ok com esse processo, né? E o trabalho de propósito é justamente o começo disso tudo, né? E todo o resto vem muito mais abaixo lá no nível de prioridade a partir do momento que você tem essa clareza do que é isso para você, da coisa que você escolheu, qual é o seu propósito, né? E eu queria aproveitar aqui no final, já estamos aqui bem no finalzinho da live de hoje, para dar um recado. Eu vou deixar aqui, ó, na bio do meu perfil tem um link porque no dia 10 de setembro, eu vou fazer pela primeira vez uma aula online grátis, onde eu vou falar com detalhes desse meu passo a passo que eu utilizei na minha jornada. E no final dessa aula vai ter até uma possibilidade para quem quiser aprofundar mais esse trabalho, inclusive, né? Eu vou falar da minha jornada, como que foi, como que não foi, por que eu acho que o jeito que as pessoas escolhem buscar a realização na vida não funciona, e por que eu acho que o jeito que eu fiz, esse passo a passo, esse método que eu usei, tem muito mais poder de te entregar uma vida de realização, tem muito mais poder de te ajudar a construir uma vida que te realize, né? Então o link que está na minha bio é esse link aqui, ó. Se você entrar lá, eu coloquei aqui, ó, se inscreva para uma aula grátis sobre como descobrir seu propósito. É só clicar nesse link e aí você vai estar inscrito, porque eu vou mandar por e-mail, só para quem tiver inscrito, o link de acesso dessa live que vai ser dia 10 de setembro às 8 horas. Tá bom? É isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todos que conectaram e até quinta-feira na próxima live, depois de amanhã. Beleza? Grande abraço e até mais. Tchauzinho.